Como lidar com pessoas difíceis? Eu posso te dar um conselho? Na verdade, eu não quero te dar mas 5 dicas preciosas sobre como você pode lidar com todo tipo de pessoa que passa pela sua vida. Mas antes eu quero me apresentar. Eu me chamo Auli, eu sou pastor e se você deseja aprender junto comigo a como construir relações mais saudáveis em casa, no trabalho, em todo lugar, eu quero te convidar a se inscrever no meu canal e ativar o sininho. Eu estou buscando sempre desenvolver melhor relacionamentos na minha vida. Eu já tive muita dificuldade com isso no passado e tenho buscado aprender a me relacionar melhor com as pessoas no meu casamento, no meu trabalho, na igreja, através da palavra de Deus. E se você tem interesse nesse tipo de assunto, é importante que você esteja inscrito e ative o sininho para que você seja notificado em todos os vídeos que eu postar aqui semanalmente. Primeiro, a gente precisa definir o que é uma pessoa difícil. Toda vez que a gente lida com alguém diferente da gente, a gente tem a tendência de achar que essa pessoa é uma pessoa difícil. Nossa, essa pessoa fala demais, é difícil de lidar com ela. Se eu sou uma pessoa mais introvertida, pode ser difícil lidar com pessoas que falam muito, por exemplo, mas isso não significa que aquela pessoa é má ou que ela tem necessariamente um problema. O John Maxwell, ele tem uma frase que ele diz que lidar com gente difícil é sempre complicado, principalmente quando a pessoa difícil é você. Então, muito importante a gente saber discernir o que é de fato uma pessoa difícil ou não. Quando eu falo aqui de uma pessoa difícil, eu estou falando de pessoas que não têm inteligência emocional. Eu estou falando de pessoas que não estão com a sua saúde emocional em dia. Eu estou falando, por exemplo, de pessoas que são agressivas, pessoas que são grosseiras no falar, pessoas que falam sem pensar ou agem sem pensar, pessoas que são impulsivas, pessoas assim difíceis de agradar, pessoas que são sempre críticas. O que você pensa sobre isso? Eu quero saber o que você acha que é uma pessoa difícil na sua opinião. Qual tipo de pessoa você tem mais dificuldade em lidar? Deixa aqui nos comentários para que a gente possa interagir sobre isso. Mas vamos aos conselhos. O primeiro conselho é: mantenha a calma. Não reaja de uma forma impulsiva. Toda vez que a gente age sem pensar, nós estamos suscetíveis a cometer erros e possivelmente nós vamos nos arrepender daquilo que nós fizemos ou dissemos. A palavra de Deus ela diz em Provérbios capítulo 15, versículo 1, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Então a gente não tem que pagar o mal com o mal, a gente tem que pagar o mal com o bem. E muitas vezes, na hora da raiva, na hora que aquela pessoa pisa no nosso calo e o nosso sangue esquenta, a gente tem a tendência de falar ou agir de uma forma que logo depois a gente vai se arrepender. Então, muitas vezes é melhor você esperar antes de responder, esperar antes de agir, espera a poeira baixar, pensa no que você vai dizer, pensa no que você vai fazer, para que depois você possa então tomar uma atitude a respeito daquilo. Mas o segundo conselho é: ouça com empatia. Muitas vezes, pessoas difíceis estão reagindo a alguma coisa que está incomodando elas. E elas vão reagir de uma forma que muitas vezes não é legal. Mas é importante que a gente saiba ouvir aquilo que as palavras não estão dizendo. Isso é ouvir com empatia. É você prestar atenção nos sentimentos e emoções que estão por trás daquilo que aquela pessoa está falando ou fazendo. É muito importante que a gente tenha esse discernimento para que a gente vá na raiz do problema. Às vezes a gente quer ir para um embate direto e a gente não percebe que, no fundo, o que aquela pessoa está sentindo não é necessariamente o que ela está dizendo ou fazendo. Muitas vezes aquela pessoa está agindo de uma forma incoerente. E é muito importante que a gente saiba ouvir não apenas a boca, mas ouvir também o coração das pessoas. A palavra de Deus ela vai dizer em Tiago 1,19: sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios também para se irar. Muito importante que você saiba ouvir com empatia, prestar atenção em todos os sinais, na linguagem corporal, nos sentimentos, considerar os sentimentos da outra pessoa antes de lidar com aquela situação. Tem um terceiro conselho. O conselho é: escolha as suas batalhas. Nem toda batalha vale a pena a gente entrar, nem toda discussão é pra gente. Muitas vezes, quando nós enfrentamos problemas reais, problemas sérios, problemas que merecem a nossa reflexão, ponderação e ação, nós não temos força para agir. Por quê? Porque essa nossa força ela foi drenada diariamente por pequenas batalhas, por pequenas discussões, por pequenas provocações.
Então nós precisamos escolher bem as nossas batalhas, porque a nossa energia mental, emocional e física, ela é limitada. A palavra de Deus diz: se for possível, quanto depender de vocês, vivam em paz com todos. Muitas vezes é melhor deixar para lá. Muitas vezes é melhor a gente se fazer de surdo, se fingir de surdo. Muitas vezes é melhor a gente aceitar a ofensa, levar para a gente mesmo, saber lidar com isso. Pessoas maduras sabem lidar com a ofensa sem necessariamente reagir ou agir. Nem toda briga vale a pena. Você precisa usar a tua energia naquilo que realmente vale a pena, naquilo que realmente vai impactar a sua vida. Você precisa se perguntar: vale a pena eu perder a minha paz por causa dessa discussão, por conta dessa situação? Vale a pena eu gastar minha energia com isso? Se você observar que o resultado ele não vai gerar um impacto tão grande assim na sua vida, é melhor você deixar para lá. E eu acho que até aqui esse vídeo já vale a sua curtida. Então, para um segundo e deixa aqui uma curtida nesse vídeo, porque você vai me ajudar a alcançar mais pessoas com essa mensagem. Eu acredito muito que esse vídeo ele vai impactar a sua vida, os seus relacionamentos, e ele pode impactar muita gente também. Então não deixe de dar a sua curtida e me ajudar a alcançar mais pessoas com esse vídeo. Mas o quarto conselho seria: pratique o perdão. O perdão, ele não é apenas algo que vem do nosso coração, das emoções, mas também ele tem um impacto muito grande espiritualmente falando. Nós precisamos ser rápidos em perdoar as pessoas. A Bíblia diz: não se deixe o sol se pôr sobre a sua ira, ou seja, todos os dias a gente tem que estar disposto a perdoar as pessoas que nos ofendem, sabe? A gente não pode querer guardar rancor dentro do nosso coração. Pessoas difíceis podem ferir os nossos sentimentos, mas guardar rancor só vai prejudicar tudo. Olha o que a Bíblia diz: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Como é importante a gente praticar o perdão diariamente. Como é importante a gente ser bom em perdoar e em pedir perdão, porque a gente consegue caminhar leve, a gente consegue caminhar tranquilo. Aquela pessoa, às vezes, ela te provoca no trabalho e você chega em casa, em vez de relaxar, curtir a sua família, você continua pensando naquela pessoa e naqueles problemas e naquelas situações, porque você não perdoou, você não liberou seu coração. Certa vez eu ouvi que a falta de perdão é como beber um veneno desejando que o outro morra, ou seja, no final das contas, quem sai prejudicado é você. Por isso, libera essa pessoa no seu coração. Não guarda rancor de ninguém, guarda apenas amor, saudade das pessoas. E o quinto e último conselho, mas não menos importante, é: precisamos orar por essas pessoas. Temos que colocar essas pessoas diariamente diante do Senhor em oração, apresentando as situações, as discussões que nos causam desconforto e também pedindo para que Deus nos dê sabedoria para agir diante dessas situações, contornar essas situações sem destruir necessariamente um relacionamento, sem destruir necessariamente o seu ambiente de trabalho, a sua casa, de uma forma também que nas suas orações você peça para que Deus toque o coração dessa pessoa. A Bíblia diz que o Espírito Santo é quem convence o homem da justiça, do pecado e do juízo, ou seja, tem horas que discutir não adianta, tem horas que bater de frente não adianta. Vale muito mais a pena a gente orar pedindo para que o Espírito Santo de Deus quebrante, toque o coração dessas pessoas, mostrando para elas o que elas precisam mudar na vida delas, e assim a gente consegue ver o poder de Deus se manifestando nos nossos relacionamentos. Olha só o que a Bíblia diz: amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Então essa pessoa não necessariamente é seu inimigo, como numa guerra, mas se ela está te causando algum mal, ela pode ser entendida como um inimigo. Essas pessoas você tem que amar e você tem que orar pela vida delas. É isso que Jesus ensina para a gente nos evangelhos. Bom, é isso. A minha expectativa é que esse conteúdo possa te ajudar a construir relações mais saudáveis, principalmente com aquelas pessoas mais difíceis que às vezes te dão uma dorzinha de cabeça. Eu te agradeço por assistir esse vídeo até aqui. Eu peço que você compartilhe esse vídeo com mais pessoas e me ajude. Se não deixou o like, deixe. Se não se inscreveu, se inscreve. E um abraço.